Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Eu oro e peço ao Senhor que Ele me use para que Sua palavra possa chegar a você, iluminando sua mente, seu coração, orientando sua vida segundo a vontade do Senhor. E é um prazer para mim e para o quarteto ter sempre você com a gente aqui no programa A Voz da Profecia. Nós temos estudado nos últimos dias a respeito dos escritos de Paulo sobre graça, fé e boas obras. Eu quero ler hoje o texto que está na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Na minha Bíblia está escrito assim: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Observe, Paulo diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. A graça de Deus é a causa, a fonte da salvação. E Paulo diz que nós nos apropriamos dessa graça mediante a fé. Enquanto a graça é a causa, a fonte da salvação, a fé é o meio pelo qual nos apropriamos da graça de Deus. Da parte de Deus, graça. Da parte do ser humano, fé. A fé é a aceitação da graça, do dom, do presente, do favor de Deus. E Paulo faz questão de dizer não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação do pecador só é possível pelo que Deus fez, faz e fará por nós. Não se alcança a salvação pelo esforço humano. Por isso não há motivos de jactância ou vanglória por parte do ser humano. Esse é um ponto central na pregação do apóstolo Paulo, visando ensinar a judeus e gentios, no caso estrangeiros, que não é possível obter a vida eterna por méritos próprios, mas unicamente pela graça de Deus. Salvação não por boas obras, não por obediência à lei de Deus, não pelo que nós fazemos e realizamos. Salvação somente pela graça de Deus, aceita mediante a fé. Salvação porque cremos e aceitamos o presente do céu, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O pecador é justificado, é perdoado diante de Deus, não por fazer o que é certo, mas por crer em Jesus. E no verso 10 que eu li, Efésios 2, verso 10, eu releio, está escrito: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Significa que nós somos criados e recriados, feitos e refeitos por ele. Feitos pela criação e refeitos pela experiência da salvação, da conversão. Somos uma nova criação espiritual realizada com o propósito de praticar boas obras. Paulo diz que para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A prática de boas obras torna-se o resultado, o efeito, a consequência natural da salvação pela graça. Amigo, amiga, você que está me acompanhando agora, cuidado! Nunca pense que a graça de Deus é uma liberação para pecar, pelo contrário. Quem vive sob a graça divina, vive longe do pecado. Quem aceita a graça, rejeita o pecado. Paulo diz que Deus de antemão preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Observe o contraste com os versos 2 e 3. Antes ele diz que nós andamos noutro tempo, de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, do diabo. E nós vivíamos também de acordo com a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Em outras palavras, nós vivíamos no pecado, na desobediência. Agora devemos viver na prática de boas obras como uma expressão espontânea, não imposta, da nova vida em Cristo. Um verdadeiro testemunho da salvação pela graça. Um outro texto, assim forte e esclarecedor, nós temos na carta de Paulo aos Romanos. E eu faço questão de buscar aqui na minha Bíblia e leio para você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, no verso 14. Está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Você ouviu bem? O pecado não terá domínio sobre vocês. Sim, ele vai tentar provocar, mas não vai dominar mais como antes. Pois vocês, diz Paulo, não estão debaixo da lei, e sim da graça. O argumento é que os cristãos não estão debaixo da lei como forma, como meio de salvação, mas da graça divina. A lei não pode salvar. Não pode pôr fim ao pecado e seu domínio, ela apenas revela o pecado. Quem busca a salvação pela tentativa de obediência à lei só encontra condenação e frustração, porque a lei não pode salvar nem da condenação, nem do domínio do pecado. O cristão não busca salvação por meios legalistas, não busca autojustificação, não procura se promover diante de Deus para conquistar a salvação. Ele sabe que a salvação é alcançada unicamente pela graça de Deus, graça que perdoa e transforma, que o liberta da condenação e do domínio do pecado. Por isso, o cristão que vive debaixo da graça vive em santidade, vive em harmonia com a santa lei de Deus, vive na prática de boas obras. No entanto, tudo é vivido e feito por amor e gratidão, sendo possível pela capacitação do Espírito Santo. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou
sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, Mas a graça fechou o abismo, e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Bendizemos o teu nome, Senhor, por tua palavra que nos esclarece que é possível a todo pecador alcançar a salvação eterna, porque tua graça está extensiva a todos quantos queiram. Pedimos-te, Senhor, concede-nos o dom da fé, para que nos apropriemos dessa bendita graça que nos salva, e que o teu Espírito habite em nós e nos capacite a termos uma nova vida, uma vida em harmonia com a tua santa lei, uma vida que revele prática de boas obras, para que assim os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus.
Concede-nos a fé, Senhor. Concede-nos a graça. Concede-nos santidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.